E eu gostaria que você, em nome de Jesus, abrisse a sua Bíblia em Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 26. Amigos, eu preciso dizer algo para vocês. Ontem foi um dos melhores dias da minha vida, sabe? Quando saí do Brasil, eu falei, Deus, eu queria ver pelo menos uma vida rendida ao Senhor na Europa. Fiz uma oração humilde. Ontem tinha aqui umas 8 pessoas. Decisões foram quantas? 10 decisões? 11 decisões ontem. Por Jesus aqui no culto. Né? E eu fiquei muito feliz. Deus multiplicou minha oração imediatamente por 10. Eu pedi uma vida. E ontem também eu tive o privilégio, eu sou corredor de rua, ontem eu corri nas montanhas, eu tinha esse sonho de correr nas montanhas europeias, tirei tanta foto, foi tão legal, vi rio, vi névoa, eu me senti no Senhor dos Anéis. Foi muito legal. Então, ontem foi um dia muito especial, eu estou muito feliz. Vamos falar sobre o preço do discipulado. A partir do versículo 25, eu leio na versão NVI. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Só até aqui. Santo Deus, majestoso, poderoso, infinito Deus, reconhecemos quem Tu és nesse lugar. Honramos Teu senhorio nesse lugar. Honramos Teu Espírito Santo aqui. Reconhecemos o ministério do Espírito Santo nesse lugar. E pedimos que continue operando aqui a Tua vontade. Usa-me, Deus, para alimentar a Tua igreja que aqui se reúne. E que ao fim dessa ministração, nunca mais sejamos os mesmos. Em nome de Jesus. Amém. O preço do discipulado é o que está escrito aqui na minha versão. Bom, primeiro nós precisamos entender o que vem a ser discipulado. Antes de tudo, eu gosto de dizer que é uma relação de vulnerabilidade. Não existe discipulado na resistência. Não existe discipulado sem transparência. Não existe discipulado sem humildade. Então, diante disso, é necessário entender que, ao ser discípulo e ao ser discipulado, eu vou ser mais humano. Mas não necessariamente humano como o mundo é. Humano da forma como Deus quer que seja. E a perfeita humanidade se revela em Jesus, que é totalmente Deus e totalmente homem. Então, o objetivo do discipulado, ou seja, uma relação de ensino, é apontar para Cristo, e ao apontar para Cristo quem Cristo é, se manifesta no que estou sendo e no que quero ser. Então, o objetivo do discipulado não é que as pessoas, ao se relacionarem com outras pessoas, se transformem em réplicas uma das outras. Isso não é discipulado, isso é doutrinação. Então, se o meu discípulo se parece comigo no meu estilo de falar, no meu estilo de vestir, e ele não tem liberdade para ser quem Deus quer que ele seja, eu não estou mandando bem como discipulador, porque o meu objetivo não é mudar o estilo do discípulo, mas deixar com que ele seja mais parecido com Cristo. Então, o modelo do discipulado é o Cristo. Eu simplesmente aponto para Cristo. Eu não tenho que deixar as pessoas parecidas comigo, mas parecidas com Cristo. Elas podem se parecer comigo reproduzindo formas como eu me relaciono com Cristo. E aí sim, é aí que eu escolho um discipulador ou uma discipuladora. Quero seguir Cristo a partir da forma como essa pessoa segue.
Quero seguir Cristo a partir da forma como esse casal segue. Quero ter um comportamento como eles têm. E aí sim, eu me conecto. Mas a ideia do discipulado, ela não é nova, ela não é moderna, ela não é dos nossos tempos. Ela é uma palavra, ela é um estilo, ela é uma cultura muito antiga. Ela nasce da palavra matete, uma palavra grega. Então, diante disso, nós precisamos entender que a raiz de matete é mantano, também no grego, que significa aprender. Nesse sentido, nós precisamos entender que o discípulo é um aprendiz e o discipulador, um ensinador, por assim dizer, um professor, por assim dizer. A figura de mestre, a figura de sensei. Nesse sentido, precisamos entender também que discipulado não se resume ao convívio cristão. Isso é um termo utilizado pelos Hare Krishna, isso é um termo utilizado pelos judeus, isso é um termo utilizado nas artes marciais. E o mais legal é que Jesus sabia que a palavra matete não era uma palavra cristã. Nós vamos entender que ele se apropria do conhecimento dessa palavra para descrever os discípulos dele, que passam a ser reconhecidos como aprendizes. O fato mais interessante é que, por ser uma palavra grega, na cultura grega pré-Sócrates, nós entendemos que tem a cultura pré-Sócrates, Sócrates, pós-Sócrates. Ele, de fato, interfere muito na filosofia. Pré-Sócrates era tranquilo as pessoas entenderem mantano, ou seja, aprendiz, como alguém que busca um conhecimento teórico, um conhecimento filosófico. E a palavra matete começou a ser utilizada para os aprendizes de filosofia. Nós entendemos que existiam muitas escolas filosóficas na Grécia Antiga e até mesmo no Antigo Oriente Próximo, onde Jesus caminhou com seus discípulos e pós a ascensão de Cristo, o Paulo se insere de forma muito forte na filosofia. O Paulo se coloca como um filósofo também, como era, para anunciar o Deus desconhecido. Então, nós precisamos entender que o cristianismo, ele não é um convívio tolo, ele não é um convívio nulo, ele não é um convívio burocrático, ele é um convívio inteligente, ele é um convívio acessível, ele é um convívio relacional e ele se conecta com diversas culturas, não sendo contaminado, mas transformando. Cristo fez isso, o Paulo fez isso, eu e você temos que fazer isso. Então, quando nós entendemos que o cristianismo está inserido na cultura de forma a transformar a cultura, também entendemos que muita coisa na cultura muda. E uma das coisas que mudou na cultura, pós-Sócrates, é que matete perdeu força. Os filósofos que foram formados a partir do pensamento de Sócrates já não gostavam de olhar para o matete como aprendiz, porque o matete também estava fazendo trabalho braçal, e o filósofo falou: nós não trabalhamos com o braço, trabalhamos com a mente. Então, quem trabalha com o braço é boçal, é tolo, não busca sabedoria, não se conhece. Então, começou a desdenhar do matete porque tinha uma associação com o trabalho manual. Só que ainda era utilizado no contexto de discipulado, principalmente entre os rabinos. Então, para pensar. Aprender não é só adquirir conhecimento. Aprender não é só ter um intelecto robusto. Aprender não é só falar difícil. Aprender não é só falar bem. Aprender também é colocar a mão na massa. E alguns, quando entendem que colocar a mão na massa faz parte do crescimento, eles dizem: não, isso não é crescimento, isso é simplesmente reprodução de técnicas que alguém entregou. Ora,
Nós não estamos reproduzindo técnicas quando servimos, nós não estamos reproduzindo técnicas quando abrimos portas, nós não estamos reproduzindo técnicas quando somos hospitaleiros, nós estamos reproduzindo um padrão humano, transparente e acessível que aponta para o Cristo, que era infinitamente inteligente. A Bíblia mostra que ele com 12 anos discutia com os mestres, mas ao mesmo tempo ele lavava os pés. Então nós entendemos que o cristão é inteligente e é servo, diferente do filósofo, que era soberbo no seu saber. A soberba não combina com o cristianismo, principalmente a soberba intelectual. Quando eu saí do seminário lá no Brasil, não que eu seja legal hoje, mas eu era muito chato. Quando eu saí do seminário, meu amigo, eu sentava para ouvir o pastor, eu anotava tudo que ele estava pregando e falava: fugiu dessa estrutura hermenêutica. A visão escatológica dele não é a ideal. A ideia que ele tem sobre a Trindade é deturpada. Ele não enxerga o Cristo ressurreto como deveria. E durante muito tempo, eu conectava o relacionamento entre o homem e a Bíblia a decifrar as Sagradas Escrituras de uma forma mais esmiuçada, sabe? E eu perdi muito tempo da minha Bíblia debruçado sobre os livros sem dobrar os meus joelhos. Chega um momento que você entende que o equilíbrio é o ideal. Você ora e estuda, você estuda e ora. Caso contrário, você não está conectado com o que Cristo propõe, mas o que o mundo propõe, aonde o mundo acredita que saber te deixa na frente dos outros, e Cristo diz que maior é quem serve. Por conta disso, nós não podemos abraçar tudo que o mundo propõe. Cristo faz algo significativo. Ele começa a usar um termo de aprendizagem bastante conhecido nos seus dias e emprega esse termo para definir o nosso relacionamento com ele. O Senhor usa o termo que os filósofos desprezaram para mostrar o que ele espera de nós. Ele substitui radicalmente os modelos de discipulado que existiam na época dele e ele propõe um modelo relacional. Ele tira homens das suas profissões, ele tira homens das suas casas, ele traz pescadores para o seu convívio, traz coletores de impostos para o seu convívio, traz zelotes para o seu convívio, e ele não está preocupado em deixar aqueles homens mais robustos no intelecto, ele está preocupado em apresentar para aqueles homens o reino de Deus e a sua justiça. E ao apresentar o reino de Deus e a sua justiça, as portas das igrejas vão se abrindo, e nisso se levantam apóstolos, nisso se levantam discípulos, nisso se levantam pregadores e pregadoras do Evangelho. Então um matete, um aprendiz, agora é um seguidor. Seguir Cristo é a melhor coisa do mundo. Alguns seguiram Sócrates, o pensamento de Sócrates mudou. Alguns seguiram Platão, Pitágoras, Kant. Alguns seguem Elon Musk. O pensamento desses mudaram. Mas quem segue Jesus pode ouvir do próprio Jesus. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Seguir Jesus não é uma opção, é uma certeza. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O próprio Deus diz: eu sou. Isso é inconfundível. Então, seguir Jesus não é uma opção, é uma certeza. Então, o discípulo de Cristo é um seguidor totalmente comprometido com Jesus, que segue completamente seus ensinamentos e está empenhado em transformar isso em uma bússola, aonde ele entende que é guiado pelos ensinamentos de Cristo. E a partir disso nós precisamos entender o que é necessário para ser um discípulo. Eu trouxe 3 pontos. É necessário um certo tipo de amor, é necessário um certo tipo de sofrimento e é necessário um certo tipo de desapego. Só é possível seguir Jesus avaliando o custo de seguir Jesus. Ontem eu tive um tempo muito poderoso aqui com o Biuan, e para os jovens eu disse que muitos simplesmente não calcularam o custo de dizer que entregariam seus dias para Cristo.
que eu quero dizer com isso? Muitos deles vieram para Portugal e falaram para suas famílias que estavam vindo para pregar o evangelho, que entregariam tudo, que abririam mão de tudo, que era Cristo que estava enviando, mas não calcularam o custo de tudo. Porque, por mais óbvio que pareça, tudo é tudo. Se eu disse que estou disposto a largar tudo para servir Jesus, não é metade, é tudo. Então, é por isso que o próprio Cristo, na sequência desse ensinamento, fala sobre calcular o custo de uma construção. Porque ele fala, olha, é loucura se propor a ser ou fazer algo sem calcular o que isso vai me custar. Eu não estou aqui para te iludir. Se você se comprometer a seguir Cristo, vai te custar tudo. E isso é a melhor coisa que pode acontecer com uma pessoa. Entregar tudo e deixar tudo na mão dele. Então, eu não posso ser só um curioso, porque a curiosidade gera demanda. O que é demanda? Você vir no culto no domingo de manhã, 10h30 da manhã, só uma demanda. Você é curioso, você quer conhecer, você quer ouvir um louvor, você quer tomar um café, quer se relacionar com as pessoas. A curiosidade gera demanda, mas não é o suficiente para construir discipulado. Não é o suficiente para construir um relacionamento. E aí Jesus traz uma ilustração muito poderosa, onde a Bíblia nos diz que uma grande multidão ia acompanhando Jesus, e a grande multidão é o exemplo mais escandaloso de que é possível seguir Jesus sem compromisso. Ou seja, sem levar em consideração o custo de segui-lo. Se esconder na grande multidão é muito confortável. Aqui tem uma multidão. Tem gente que talvez não é conhecido pelas outras pessoas. Ela diz, eu vou na Atitude Porto, eu estou na Atitude Porto, mas ela não se desconectou da multidão, ela está na multidão. A multidão não tem nome, amigos, a multidão não tem história, a multidão não tem corpo, a multidão é involume, a multidão é inomeável, a multidão não tem rosto, a multidão não pode ser discipulada, a multidão não pode ser caracterizada. Então, estar na multidão não quer dizer que eu estou em Cristo, porque na multidão eu me escondo, na multidão eu não me mostro, na multidão ninguém sabe o meu nome. Você talvez está entrando e saindo dessa igreja, se escondendo na multidão, ninguém sabe quantos anos você tem, ninguém sabe onde você mora, ninguém sabe o que você faz aqui, ninguém sabe quantos filhos você tem, ninguém sabe se você é casado, se você não é. Na multidão você é mais um. Só que Jesus não está preocupado com a multidão, como um youtuber está, como um influencer está, como alguns pastores está. A procura de Jesus é única e exclusivamente por comprometimento e não por números, ainda que números reflitam a glória de Deus. A procura de Jesus é por comprometimento. A busca maior de Jesus sempre foi por discípulos comprometidos com Ele, com o ensino dEle. Discípulos capazes de segui-lo, conscientes do custo dessa decisão que ele fala para o jovem rico, é o que ele fala para o Nicodemos. Jesus não queria emocionados, Jesus queria comprometidos. O emocionado tem o seu valor, mas o comprometido é quem recebe de Cristo. Não vamos desprezar os emocionados, mas a emoção passa, o comprometimento permanece. Então Cristo não está preocupado, o Nicodemos. O Nicodemos é influente, o Nicodemos é o cara. Vamos deixar o Nicodemos vir do jeito que ele está, sem mudar a mentalidade. Só falou, Nicodemos, tem que nascer de novo, chefe. Não importa quem que você é mestre aí, mas aqui você vai ser discípulo. Está disposto? Ah, Jesus. E aí tem aquela cena, né? Já viu The Chosen? Quem já viu The Chosen aqui? Todo mundo já viu. Eu vou te contar um negócio, não fica com raiva, não. Vou te dar um spoiler. No final daquela série, Jesus morre, viu? Tá bom? Mas não fica com raiva de mim, não. Tá? Não leva pro coração essa, não, tá bom? No final, ele morre. Tem uma cruz lá, você vai ver. Então tem a cena do Nicodemos olhando ele triste, depois mandando dinheiro e tudo mais. É o que algumas pessoas fazem. Eu não vou seguir não, mas eu vou ajudar a igreja. Vou te falar, a gente não precisa da sua ajuda, não. Da sua ajuda, não. Nós precisamos do seu comprometimento. A sua ajuda, não. Porque espírito ajuda para purificar o corpo. Você sabe disso, né? Uma vez meu pai abraçou essa ideia lá em Belo Horizonte, lá.
estava vivendo uma vida um pouco complicada, e ligaram para ele, não sei se aqui tem isso, lá tinha. Ah, você quer dar uma ajuda, não sei para não sei o quê, instituição tal, nós vamos colocar na sua conta de luz. Ele falou, não, pode colocar. Aí eu fui ver, tinha colocado R$30. Eu falei, que isso, pai? R$30 você está botando aí? Não, sabe como é que é, né? Tá dando uns negócios errados. Aí eu falei, não é desse jeito não, pai. Quer ajudar? Faz de outra forma, mas não tenta comprar a sua purificação, não. Não tenta pagar por ela, não. É indulgência. Coisa que aconteceu aqui na Europa e acabou com tudo que tinha. Então Cristo não está preocupado com ninguém dando dinheiro para a igreja. Ele busca corações comprometidos. Ele busca a nossa entrega genuína. Ele está falando assim, ou você vem com tudo ou você não vem, meu amigo. É por isso que Jesus faz uma exortação para aquela multidão sobre a necessidade da consciência do discipulado. Mas para seguir Jesus de acordo com os termos que ele estabelece, é necessário sair do anonimato. Para seguir Jesus do jeito que ele quer, tem que sair do anonimato. Aí a multidão deixa de ser multidão e vira alguém. Ele fala para a multidão, se alguém vem a mim. Alguém é o Gabriel. Alguém é o Chalete. Alguém é a Luísa. Alguém é o Bernardo. Alguém tem nome. Alguém tem história. Alguém tem endereço. Alguém tem passado, presente e futuro. Quero te dizer que está na hora de você ser alguém. Alguém que se levanta, alguém que se desconecta da multidão, alguém que floresce na multidão, alguém que reluz na multidão, alguém que agora tem um nome no meio da multidão, porque é para esse alguém que Jesus está falando. É necessário sair do anonimato, é necessário se comprometer publicamente. Em outras palavras, amigos, não dá para seguir Jesus sem mostrar o rosto, sem assumir diante de todos um compromisso com ele. Portanto, para seguir Jesus é necessário sair da sombra, é necessário sair das trevas, e para sair das multidões e se tornar um discípulo de Jesus, é necessário atender a essas demandas que eu apresentei, um certo tipo de amor, um certo tipo de sofrimento e um certo tipo de renúncia. Sabe por que é necessário um certo tipo de amor? Porque eu tenho que deixar de me amar como eu amo e começar a amar Jesus acima de todas as coisas. Esse é o certo tipo de amor exigido, aonde ele diz, se alguém ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, seus filhos, suas irmãs e irmãos, ou até a própria vida, mais do que a mim, ele está falando, você não pode me amar como você ama tudo. Você não pode me colocar na mesma prateleira do seu carro, na mesma prateleira da sua viagem, na mesma prateleira do seu casamento, na mesma prateleira do seu emprego. Não me coloque nesse lugar, eu estou acima. Me ame de uma forma única, de uma forma especial. É um certo tipo de amor, é um amor contagiante, é um amor que passa por cima da dor, que passa por cima da desilusão, que passa por cima das frustrações, que passa por cima das feridas, que passa por cima do luto, que passa por cima da saudade, que passa por cima da falência, que passa por cima da riqueza, que passa por cima da alegria, que passa por cima do trauma. É um certo tipo de amor que passa pelo Atlântido, é um certo tipo de amor que me faz aguentar as noites sozinhos, é um certo tipo de amor que me faz entender o silêncio de Deus, é um amor diferente. É necessário um certo tipo de amor. Amor que o mundo não dá, amor que um poeta não canta, amor que um romance não mostra, amor que um roteirista não consegue roteirizar. É um amor aonde eu me entrego por completo para ele. E eu saio do anonimato, eu saio do meu mundo e começo a viver como filho no mundo de Deus. Esse é o amor necessário para segui-lo. Esse é o amor necessário para sair da multidão. Só se compromete a seguir Jesus quem começa a amar Jesus mais do que a si mesmo. Porque entende que vai custar tudo. Porque entende que não vai ser fácil. O que isso tem a ver com o discipulado? O discipulado exige que amemos Jesus como Deus e não apenas como um grande líder, como um revolucionário ou qualquer outra coisa.
Ele é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele é o pão da vida. Amar Jesus a partir de princípios que não estão conectados com a palavra de Deus gera anomalia espiritual, mas o discipulado é enraizado na palavra, não em opiniões humanas. Eu tenho que ser parecido com Cristo. E a partir disso, nós falamos que é necessário um certo tipo de dor, um sofrimento. Porque Jesus está dizendo aqui, se ama mais do que a própria vida, não pode ser meu discípulo, e aquele que não carrega a sua cruz. Dói. Carregar a cruz não é receber uma massagem. Carregar a cruz não é receber um dinheiro que eu não esperava. Carregar a cruz dói. Sangra. Expõe. Carregar a cruz não é para qualquer um. A cruz é um escândalo para o filósofo. A cruz é um escândalo para o sábio. Mas para quem tem os olhos da fé, a cruz expressa a vontade de Deus de nos humilhar e nos redimir nele. Por isso, a cruz. O escândalo se transforma em glória. A humilhação em exaltação. A vergonha em honra. É o que Deus faz com aqueles que estão nele. Ainda que o mundo enxergue de outras formas, nós não estamos falando de uma dor opcional, nós não estamos falando de uma dor que vira um troféu, ou de uma dor que pode ser controlada por medicamento, nós estamos falando de uma dor que está ligada à despedida constante. Dói, não dói? Dói. Eu estou gostando daqui, mas estou com saudade dos meus filhos. Se eu pudesse, eu voltava amanhã, mas eu tenho uma missão. Se eu pudesse, eu voltava amanhã. Tem poucos dias que eu não vejo eles. Talvez você está aqui há meses ou anos sem ver alguém que você ama. Mas você disse que ia fazer isso por Jesus. Talvez parou de fazer, né? Se perdeu. Começou a aproveitar as oportunidades da Europa. Começou a aproveitar as facilidades. E lá no Brasil ou em outro lugar você disse, Deus está me chamando, Deus está me levando, eu vou servi-lo. Mas aí conheceu outro Senhor. O próprio Cristo diz que não é possível servir a dois senhores. É por isso que dói viver a vida que Ele tem para nós. Certo dia, eu disse que estava me comprometendo a servir Jesus. A minha vida nunca mais foi a mesma. A partir disso, de fato, a minha vida mudou. Eu e a Pérsia somos casados há 12 anos. Nós já moramos em 8 endereços. Nós temos um filho de 9 anos. Ele praticamente mudou todos os anos da vida dele. Eles já estudaram em várias escolas. Mas foi porque nós dissemos, é tudo seu. Um dia pode existir uma estabilidade, mas se não existir, está tudo bem. Porque a dor não é uma opção. É uma consequência da vontade de Deus em nossas vidas. Por isso, se dói, às vezes é necessário para nos lembrar de que Ele está no controle. Porque se não dói, significa que eu controlo. Significa que eu tenho controle. Significa que eu posso tomar um remédio, mas a dor que Cristo nos permite sentir é para um crescimento que só Ele pode oferecer. E é por isso que a bebida não tira a dor. É por isso que a droga não tira a dor. É por isso que a libertinagem não tira a dor. É por isso que a prostituição não tira a dor. Porque essa dor é o que Deus tem para te fazer crescer, não para te fazer se embriagar. Essa dor aponta para o que Ele quer que sintamos. O Paulo lidou com um espinho na carne que não foi retirado e lembrava a ele quem ele era todos os dias. A dor me faz lembrar quem eu sou. Discípulo, ovelha, filho, aprendiz e, quando necessário, professor.
está ligada a rompimentos reais. O discipulado vai exigir uns rompimentos. Rompimento com a mentira, rompimento com o roubo, rompimento com a corrupção, rompimento com algumas amizades. Nós estamos falando de um tipo de sofrimento que não é melancólico, mas é profundo. Dói agora, onde antes tinha prazer. E pode resultar, inclusive, em rompimentos familiares. O que Jesus está falando aqui não é para deixar a família para seguir ele. Ele está falando assim, você vai me seguir. Isso vai te custar tanto que até as pessoas que mais te amam podem se afastar de você. É uma verdade. É uma verdade. Jesus está falando, a partir do momento que você estiver comigo, as pessoas vão começar a te estranhar. Porque antes você estava no churrasquinho. A cervejinha, manda aí. Aí vem o vinho, bebe o vinho. Vem a vodka, bebe a vodka. Vem o licor, bebe o licor. Aí de repente você fala, não. Estou indo para a igreja. Ah, que isso? Não, estou indo para a igreja. Meu, tranquilo, mas estou indo para a igreja. Teve um dia que eu acordei, sábado de manhã, domingo de manhã com a minha esposa, estava de férias. Falei com ela, eu não sei o que faz domingo de manhã. O que faz domingo de manhã? A gente estava em Belo Horizonte, de férias, falei, vamos para a igreja, vamos arrumar uma igreja. Aí botamos uma foto assim, a galera falou assim, mas você não está de férias? Eu falei, mas não tem que fazer o que gosta nas férias? Estava na igreja, lá na central do Amazônia. Custa tudo. A gente até desacostuma de viver outra vida. Meus amigos, desde quando eu me comprometi com a igreja, depois de um tempo pararam de me pedir para fazer coisa no domingo. Sábado à noite, então, eu não faço. Não faço. Tem um monte de casamento legal da juventude lá. Eu falo, você quer que eu celebre? Quero. Então termina antes do culto. Senão eu não vou. Você pede outro, fica à vontade, eu não vou. Às vezes um festão. Eu não lembro a última vez que eu fiquei para uma festa de casamento no sábado. Acaba a festa, tem até escrito lá pastor, para eu a festa ficar, mas eu vou para o culto. Eu não sou fanático não, irmão, eu vivo numa boa, minha vida é maravilhosa. Eu corro, eu nado, eu pedalo, eu jogo meu futebol, eu levo meus filhos para a escola todo dia, eu almoço em casa todo dia, eu vejo o jogo do meu time de futebol, eu jogo videogame, eu tenho 36 anos, eu tenho uma vida muito leve, eu tenho amigos, eu converso com as pessoas no condomínio, eu tomo sauna, eu me relaciono no Rio de Janeiro, eu tomo água de coco, eu não vivo bitolado, eu vivo tranquilo, mas eu vivo ciente do que Deus me chamou para fazer. Custa tudo. Custa tudo. A pessoa para de te chamar para algumas coisas. As pessoas falaram assim, você foi perseguido na faculdade? Irmão, posso falar do fundo do coração, eu não fui. Eu estudei em 3 lugares faculdade, eu fiz marketing, depois comunicação, só no curso de teologia, que um ou outro dá uma cutucada ali, mas faz parte. Mas nos outros não. Aí o cara falou assim, você nunca foi perseguido? Eu falei, nunca fui, não. Na primeira vez que me chamaram para fumar, eu não fui. Na primeira vez que me chamaram para balada, eu não fui. Na primeira vez que me chamaram para isso, eu não fui. Às vezes o cara, ele é perseguido, sabe por quê? Ele deixou transparecer que ele está no jogo. Eu já entrei casado. Eu já entrei com aliança. Falei, não, meu irmão, eu não me envolvo, não. Sou casado, tenho mulher, tenho filho em casa, estou aqui para construir minha vida. Eu lembro, era jogo, tinha jogo, eu ia para a aula, eu não ficava no boteco, vendo o jogo na frente, eu não ia. Às vezes você dá uma brechinha, você mostra que não custou tudo. Custa tudo. Não tem isso de nada a ver para quem segue Cristo, custa tudo. Seguir Jesus requer realmente um certo tipo de sofrimento, vai ser dolorido, vai ressignificar tudo. E Jesus diz, se você tem um olho que te induz a pecar, arranca ele e joga fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que tendo os 2 ser lançado no fogo do inferno. O próprio Jesus disse, siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos, foi o que ele disse para uma pessoa. E o Pedro chegou para Jesus e falou assim, nós deixamos tudo para te seguir, Jesus. E Jesus respondeu, em verdade lhes digo que ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filho ou campo, por causa de mim pelo Evangelho,
deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casa, irmão, irmãs, mãe, filho e campo, com perseguição, e na era futura a vida eterna. Requer um certo tipo de desapego. Esse é o nosso último ponto. O desapego é a capacidade de deixar ir. Quem segue Cristo deixa todas as coisas que não apontam para Cristo irem. Pode ir. Vai o namorado, vai o noivo, vai o trabalho, vai o dinheiro. Pode ir. Tanto fisicamente quanto emocionalmente, eu deixo ir. Significa que eu não me prendo a pessoas, que eu não me prendo a objetos ou a situações. Eu não permito que isso tome conta da minha vida. É aqui que eu chego à parte onde eu deixo tudo nas mãos do Rei. Aqui as minhas conquistas estão nas mãos dele. Aqui eu não seguro mais nada nas minhas mãos. Eu entendo que está tudo na mão dele. Jesus disse, e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Eu quero te perguntar, você confia em Deus de verdade? De verdade? Ao ponto de deixar tudo nas mãos dele? Segui-lo? Porque Jesus diz, observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazém nem celeiro, contudo Deus os alimenta. Vocês têm muito mais valor do que as aves. Jesus também falou, não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão, não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro no cinto, eu vou cuidar de vocês. Ele também diz, quando eu os enviei sem bolsa, sem saco de viagem, sem sandália, faltou alguma coisa? Os discípulos responderam, não faltou nada. Cristo está cuidando de você, sabia? Você não está sozinho nesse lugar. Mas talvez você está se escondendo na multidão e não está amando como deve amar. Não está permitindo a dor acontecer como tem que acontecer. E não está renunciando como tem que renunciar. Jesus finaliza dizendo, aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Ele está dizendo, siga-me. E você vai ser o meu discípulo. Ser discípulo de Cristo é a melhor coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa. Ser discípulo de Cristo é o principal que pode acontecer na vida de uma pessoa. Ser discípulo de Cristo é diferente de ser discípulo de um sábio que vai embora, que desaparece. Ser discípulo de Cristo significa seguir o próprio Filho de Deus. E ao seguir o próprio Filho de Deus, eu vou desfrutar de coisas que só desfruta quem segue o próprio Filho de Deus. Olha, eu não te conheço, então, definitivamente, não pensa que eu falei algo para você. Se algo tocou no seu coração, foi o próprio Deus falando. Eu não sei seu nome ainda, eu não sei sua história ainda, mas Deus sabe. E Ele me trouxe lá do Brasil para te lembrar que você é discípulo, que você pode segui-lo, ou voltar a segui-lo, de uma forma como já aconteceu um dia. Eu gostaria de orar pela sua vida. Mas antes disso, eu gostaria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os teus olhos. Se for possível, eu gostaria que os irmãos abaixassem a luz aqui um pouquinho do auditório. Amém. Fala com Deus. O que Deus falou com você nessa manhã? O que Deus colocou no seu coração aí? O que foi gerado? O que você está pensando? Para onde você quer ir a partir de agora? O que você quer fazer com a revelação? Você vai ficar escondendo na multidão até quando, irmão? Até quando você vai ser mais um na multidão? Até quando você vai falar que vem, mas ninguém sabe que você veio? Você não oferece 1 minuto do seu dia para a igreja? Não vai num GV? Não abre uma porta? Não dá um bom dia para alguém que talvez só precisa de um bom dia? Sai da multidão. Deixa Deus te chamar pelo nome. Deixa Deus reescrever a sua história. Deixa Deus cuidar de você mais perto.
A igreja não quer sugar o seu tempo, não quer sugar o seu dinheiro, não quer sugar o seu talento. A igreja quer cuidar de você a partir de Cristo. O padrão aqui é Cristo, foi o que eu estou falando desde o começo. O padrão aqui não é nenhum pastor, o padrão aqui não é nenhum líder, o padrão aqui não é nenhum manual, o padrão é a Bíblia. Talvez você entrou aqui frustrado, talvez você entrou aqui sem conhecer a igreja. Talvez até já foi de igreja, se frustrou, falou, não, você seguiu um homem, você não seguia Cristo ainda. Me perdoa por falar isso. O homem que te feriu, o homem que te acusou, o homem que te maltratou, o homem que sugou o que você tinha, não foi Deus não. Deus continua lá te abençoando e cuidando de você. Fala com Deus. Essa oração é você e Deus. Não espere que eu faça essa oração. O que é orar? Falar com Deus. Talvez você nunca nem orou. Mas agora é hora de orar. Então, com os teus olhos fechados, fale com Jesus. Nós vamos louvar a Deus e na sequência eu vou voltar aqui para te convidar a entregar sua vida para Jesus ou para se reconciliar com Ele. Eu não vou te pegar de surpresa. Pensa que vai te custar tudo, calcula o custo. Calcula o custo. Mas eu posso te dizer que vai mudar tudo na sua vida e que você vai experimentar os melhores dias possíveis. Vamos louvar a Deus.